Hoje nós vamos falar da cintilografia miocárdica. Aqui nós estamos vendo todos os radiofármacos e suas afinidades, porém, nós vamos focar na cintilografia miocárdica, onde nós utilizamos o MIB com o Tecnécio 99, que é o pertecnetato de sódio. Esse fármaco ele tem afinidade com os miócitos. E aqui embaixo vocês estão vendo o TI, né? É o talho 201, que é também um fármaco utilizado, normalmente ele já vem pronto do IPEM, e ele consegue ver miocardite, né? São as inflamações direcionadas a este músculo. Já na cintilografia miocárdica, a gente tem uma grande vantagem. E por que essa grande vantagem, professor? Olha só, nós temos o corpo todo ele irrigado de sangue. Eu poderia injetar uma substância, né, um fármaco que tenha afinidade com as células sanguíneas e conseguir marcar o fígado, por exemplo, ou o baço. Porém, a grande diferença é que ele tem uma afinidade com as células que são os miócitos. São células capazes de mostrar uma maior contração. Como o músculo cardíaco, ele vive em uma dinâmica, ele é um dínamo de contratibilidade, então a gente terá maior capacidade diagnóstica observando os miócitos, que são as células cardíacas, que são células musculares de grande contratibilidade, né? Contratibilidade. Então, essa é a grande diferença de nós marcarmos células que possuem afinidade com esse fármaco e mesmo os outros órgãos irrigados de sangue não terão essa capacidade de marcação tão perfeita assim. Então, vamos avançar. Essa dinâmica, ela tem que ser sempre colocada em primeiro lugar, porque a rotina da medicina nuclear, ela começará sempre no análise do nosso gerador. Primeiro é checar o gerador de onde nós retiramos o pertecnetato de sódio. Então, por isso que nós temos um frasco de soro, que é o vermelho. Ou, desculpe, é o frasco de soro, que é o azul, e o frasco de vácuo, que é o vermelho, eles são os responsáveis pelo chamado eloato. O que é o eloato, professor? É a capacidade deste material penetrar no gerador de molibdênio e extrair o pertecnetato de sódio, que é a nossa ferramenta de realização de exame. Então, assim, a rotina da medicina nuclear para qualquer exame terá que ser feita seguindo essas premissas. Primeiro, checar o gerador para ver se a potência que o gerador está produzindo de energia será capaz de atender a agenda de exames. Segundo, fazer o que nós chamamos de controle de qualidade do equipamento. Então, controle de qualidade do equipamento feito. Gerador produzindo pertecnetato de sódio, nós já podemos marcar o fármaco para começarmos a fazer o atendimento da nossa agenda de exame. Então, não há outra forma de nós construirmos uma rotina da medicina nuclear sem atender essas boas práticas. Então, as boas práticas, elas flutuam por essa capacidade resolutiva. Então, vamos lá. A estrutura física ela é importantíssima para que você possa fazer o exame acontecer. Primeiro,
tem que se ter, dentro de uma unidade de medicina nuclear, um carro de urgência, onde você tem ali as medicações que a enfermagem e os médicos, olha só, enfermagem e os médicos determinam que tenham nesse carro de urgência. Então, as atribuições do técnico e do tecnólogo são umas e as da enfermeira e dos médicos são outras. Então, cada um sabe das suas habilidades e competências, mesmo trabalhando na capacidade multidisciplinar. Então, o carro de urgência ele é importante e acima desse carro de urgência, nós teremos que ter também um desfibrilador, que é um instrumento capaz de fazer a reanimação cardíaca. Então, percebam que dentro desta dinâmica, a gente tem que atuar com as boas práticas, porém, é necessário ter dentro do serviço aquilo que vai dar suporte para acontecer toda a dinâmica do exame sem nenhum tipo de preocupação anômala que possa causar estresse ou o próprio impedimento do exame acontecer. Então vamos lá. O que é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo um contador de área, né? Que é um contador Geiger, mas é de área. Ele está vendo aqui exatamente o que há num ambiente de radioatividade. Por isso que esse ponteiro ele tem que ficar abaixo do meio. É necessário que todas as substâncias radioativas que são hermeticamente seladas estejam dentro dos seus respectivos frascos, né, com as suas respectivas tampas, para que não venha aumentar aqui essa contagem. Porque aumentando a contagem, de forma desnecessária, o profissional fica se expondo, durante o tempo que ele está no laboratório, a uma radiação ionizante. Então, tudo isso é de responsabilidade do profissional. Estar observando o ponteiro. Você tem sinais luminosos também que sinalizam que a radiação está muito alta no ambiente. Então, por isso que os materiais radioativos têm que estar nas suas respectivas cápsulas ou quer que seja caixas ou castelos, tanto faz, elas terão que estar hermeticamente seladas. E aqui você tem a sonda capaz de estar minimizando, através de observação, essa sonda irá captar a radiação do ambiente, além do sinalizador, que é o ponteiro, a luminosidade, ele também tem uma ação direta de um disparo sonoro quando a radiação ultrapassa o limite de um ambiente. Aqui abaixo vocês estão vendo um pequeno castelo onde existe o vidro plumbífero, uma barreira de chumbo onde as laterais são utilizadas as mãos dos profissionais que vão fazer as misturas das medicações. Então aqui tudo é extremamente controlado. Vamos lá? Bom, após realizar a extração do material radioativo daqui do gerador de molibdênio, é necessário trazer para o curiômetro. E esse curiômetro, de forma diária, olha o que eu estou dizendo, pessoal, de forma diária, ele tem que ser calibrado. Então, faz a calibração do curiômetro. É importante a calibração porque as doses são calculadas e o curiômetro vai fornecer aqui a unidade de dose em milicurie que será administrada no paciente. Se você não calibrou o curiômetro, você não tem como saber se a dose que você vai administrar está compatível ou não. Isso pode levar a várias falhas de execução diagnóstica. E no momento que você está fazendo o diagnóstico do paciente, você está dando uma sentença que ela será extremamente importante
para a detecção da patologia. A gente está falando aqui da estrutura, mas a gente vai voltar para as imagens. Fiquem tranquilos em relação a isso. Isto daqui é um transportador de seringa. Você pode transportar seringa individual nesse pequeno castelo. Ele é de chumbo, um pouco pesado, mas nunca mais de que 2 quilos, para que você transporte a seringa em segurança e não emitindo a radiação para você. Você vai estar com seu avental de chumbo, com seu avental, porque sempre a gente fica querendo tirar dos profissionais aquele vício de pega a capa de chumbo. Quem usa a capa é Batman, aqui é o avental. Então, o avental será utilizado junto com o protetor de tireoide, se possível, um óculos plumbífero, sempre de luva no laboratório, porque é extremamente importante você tomar cuidado para que a radiação não respingue nas suas mãos e, porventura, no seu avental. Então, normalmente a gente pede que estique a luva e coloque a alça do avental dentro da luva e não deixe o avental solto, quase que cobrindo a luva, para que ocorra esse risco. Aqui ao lado vocês estão vendo uma caixa. Essa caixa normalmente ela é utilizada para mais de uma seringa. Então vamos supor que eu tirei aqui a seringa que eu vou injetar no paciente e os próximos pacientes, com seus respectivos nomes e doses, estarão aqui dentro dessa caixa a quantidade. Vamos supor que você retirou 5 doses, que são 5 seringas, e elas estão aqui dentro dessa caixa, que também é de chumbo. Então, primeiro você faz a utilização da medida da radiação aqui no curiômetro, tá certo? Após medir e a dose já está pronta, você vem para aqui. Mas antes desta dose estar pronta para vir para o castelo e a caixa onde você vai acondicionar, tem um outro detalhe. Olha só o que eu disse para vocês. Vocês fizeram aqui o eloato. O que é o eloato? Aqui dentro dessa grande blindagem fica o gerador, para que você não se exponha a essa radiação, porque o gerador, por mais que ele seja blindado, ele tem a liberação de radioatividade. Então, você faz o eloato. Depois que você faz o eloato, você marca o fármaco, que é um MIB. O MIB normalmente fica guardado dentro do frigobar, que é um material que vem do IPEM, um fármaco. Ele fica dentro do frigobar, justamente para garantir a sua estabilidade. E aí você tem 6 ml de material radioativo para marcar. Você escolhe, a depender da potência do gerador. Se o seu gerador é muito potente, você não precisa usar aquela dose toda, já que terá outros exames. Você tira 3 ml, isso aqui é um exemplo. Você tira 3 ml de material radioativo, completa a outra parte com soro e marca o fármaco. Ao marcar o fármaco, você faz um movimento, olha só, quando você marcar o fármaco já tem que estar dentro da blindagem hermeticamente selada, que é uma blindagem de chumbo. Você faz um pequeno movimento para homogeneizar esse material e coloca aqui na água fervente para ele ficar mais 10 a 15 minutos. Normalmente a gente deixa 15 minutos para estabilizar. Qual a importância disso, professor? Você faz uma ligação molecular maior. O paciente de cintilografia miocárdica, ele quando chega ao serviço, ele é orientado que é um exame demorado. É provável que ele perca a manhã toda e talvez até o início da tarde, porque o exame ele não depende da máquina, ele não depende dos profissionais, ele depende muito do paciente, das condições do paciente. E as condições do paciente, às vezes, pode gerar atraso na agenda. É um paciente que tem dificuldade de deambular,
é um paciente que tem dificuldade de eliminar gases, e aí você tem que fazer algumas repetições, até mudar a manobra de decúbito dorsal para decúbito ventral. São manobras utilizadas para você desassociar as gases da parede inferior do coração. Você tem que, às vezes, durante o momento que o paciente está deitado na máquina para fazer as imagens, você percebe que existe uma alça intestinal colando no sentido de atrapalhar a visibilidade da parede inferior do coração. Você manda, ou melhor, pede para o paciente ficar sentado, levantar os 2 braços e dar 3 copos de água. Olha só, 3 copos de água e manda ele deitar. Qual é a finalidade disso, professor? Realizar um peso, né, gravitacional sobre a alça intestinal que recebeu aquele líquido, desassociá-la para permitir a visão da parede do cardíaca e o seu exame sair sem problema. Então, essa parte aqui do laboratório, eu estou deixando claro para vocês. A água já tem que estar fervente. Você coloca aqui o frasquinho, ele já está... a blindagem do frasco ela já está extremamente adaptada a suportar a temperatura. Depois você tira daqui, você deixa essa blindagem dentro, o material radioativo dentro de uma blindagem para até chegar à temperatura ambiente. Nada de ficar molhando, nada de colocar no frigobar. Sempre a temperatura ambiente vai ajudar você a ter um fármaco de melhor qualidade. Aqui, como eu já havia falado nas primeiras aulas, mas é bom sempre estar ratificando, porque vocês estão estudando e tudo que formar uma lembrança será bom para o aprendizado. Estes são os lixos, né, as caixas de lixos radioativos. Essas caixas são de blindagem de chumbo, elas são sinalizadas com o tipo de material radioativo que a contém, que são os restos de seringa, restos de frascos. Esse material será colocado aqui dentro e ele será acondicionado até a caixa Descartex de papelão ficar cheia. Quando ela fica cheia, você lacra ela, coloca que material tem aqui dentro, qual o tempo que ela vai levar para esse material perder a atividade radioativa, sempre dizendo para os senhores e senhoras. O material radioativo, ele, para perder a sua meia-vida completa, ele precisa de 10 meias-vidas. Se eu tenho aqui o tecnécio, eu vou precisar de 10 meias-vidas, que são 60 horas. Então, após essas 60 horas, eu vou com o meu contador Geiger, já calculei a parte que anotada aqui em cima da caixa, que eu vou tirar a caixa Descartex, que é uma caixa de papelão, aqui dentro dessa caixa de chumbo. Eu tiro ela daqui, calculo a data de liberação, libero ela, mas antes de liberar, eu vou verificar se a exposição é uma exposição segura, para poder ser desprezado como lixo hospitalar comum. Então, essa é a informação que eu tenho para os senhores e senhoras. Aqui ao lado já é o lixo radioativo do iodo. O iodo tem uma meia-vida de 8 dias, multiplicando por 10 eu vou ter 80 dias. Eu calculo o momento do descarte, levo para a sala de rejeitos, deixo lá em cima tudo escrito, que tipo de material, o tempo que ele vai ser descartado, mas antes dele ser descartado como material comum, eu terei que passar o contador Geiger por segurança, para que não haja nenhum tipo de mistura de material hospitalar com material radioativo, porque isso gera um problema sanitário muito grande. Continuemos. Aqui vocês estão tendo uma visão frontal do que eu havia falado. As 2 caixas, uma caixa do tecnécio, a outra caixa é o do iodo. Não tem nenhum problema eu colocar aqui em cima, porque aqui é um forno elétrico, ele pode ser removido para qualquer lugar. Aqui é uma também blindagem para gerador, então normalmente você pode utilizar o gerador novo,
que toda semana ele chega, segundo a orientação que eu passei para vocês no início do curso. Mas também eu tenho um gerador da semana anterior. O gerador da semana anterior ele está fraco, mas ele ainda consegue tirar radioatividade. A depender do exame, que precisa apenas de dose de 2, 3 milicurie, nós ainda aproveitamos um pouco para poder explorar o máximo de material que ainda possa existir dentro desse gerador. Aqui, de forma frontal, vocês estão vendo o curiômetro. Eu só vou aqui ajeitar o óculos, que está um pouco incomodando, mas vocês podem ver que há uma grande diferença aí, né? Na visão frontal para a visão lateral. Esses botões, eles indicam qual material que você está fazendo a contagem, porque aqui dentro tem também uma sonda capaz de ter a sensibilidade de identificar que material radioativo existe aqui para ser contado, né, na unidade de medida chamada milicurie. Aqui essas teclas elas vão dizer se é tecnécio, se é iodo, se é talho, se é galho, se é índio, se é o iodo 123. Então, existem esses elementos radioativos que nem todos eles são utilizados, mas o curiômetro ele já vem preparado para isso. Então, você diz que material você está contando, ele usa a sensibilidade dele para dizer o valor energético para o qual você vai fazer a distribuição das atividades radioativas.